Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos começando novamente mais um dia de EBD, Escola Bíblica do Discípulo. E para você que está chegando agora, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Fique à vontade, nós estamos estudando a Bíblia dentro de um módulo de EBD chamado Fundamentos para uma Vida Cristã. E você que tem nos acompanhado durante esses dias, eu te convido agora para juntos louvarmos ao nosso Deus no início deste nosso encontro com este lindo louvor de exaltação e agradecimento ao nosso Deus por mais um dia, por mais uma manhã. E se você souber, cante aí onde você estiver, faça o seu momento de ação de graças ao nosso Deus, ao som desta linda melodia, com a pastora Alda Célia, a música Obrigado, Senhor. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado.
Senhor, não é mesmo, irmãos? Pois bem, se você puder agora, feche teus olhos, curve sua cabeça, vamos juntos falar com o nosso Deus por mais este nosso encontro. Querido e amado Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor sempre está conosco. Permita, Deus, que durante este nosso encontro, a tua presença, através do Santo Espírito, possa nos iluminar para juntos podermos aprender um pouco mais da tua palavra. Deus, que cada um possa ser edificado, Deus, aqueles que estão acompanhando esta videoaula, sejam edificados pela tua santa palavra. É o que nós te louvamos, te engrandecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos fazer um apanhado geral aqui da nossa primeira aula. Para você que não participou, tem essa aula gravada no YouTube. E para você que já participou e já assistiu, vamos recapitular rapidamente aqui algumas informações que foram feitas naquela nossa primeira aula, então, certo? Bom, vamos ver então aqui, nós estamos estudando o módulo Bíblia, e dentro deste módulo Bíblia nós estamos conhecendo as Escrituras. Este é o nosso primeiro tema, já foi o tema da nossa primeira aula no domingo passado, e nós continuaremos com este assunto ainda por mais este encontro, e depois nós avançaremos um pouco mais, estudando com mais profundidade outros temas, tais como a Bíblia influencia na nossa vida. Vamos estudar também Deus fala conosco através da Bíblia e como estudar a Bíblia com proveito. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Wilson, sou professor de História, de Filosofia, também formado em Teologia, e sou pastor na Igreja Batista do Jardim Tarumã. Sejam todos bem-vindos a esta nossa videoaula. Vamos começar então fazendo este pequeno resumo da aula anterior. Vamos lá. Na aula anterior, eu falei com vocês a respeito do formato da Bíblia. Para início de conversa, nós pegamos o seguinte: a Bíblia nem sempre foi como um livro, ela nem sempre esteve apresentada como um livro, como este que eu estou apresentando para vocês agora. Mas ela, no tempo mais remoto, no tempo mais passado, ela era em forma de rolo. Então, tanto podia ser o rolo de um papiro, como poderia ser o rolo de um pergaminho. E naquela aula eu também disse para vocês que a Bíblia só foi impressa em 1450, quando Gutenberg inventou a imprensa, né? Ou seja, o trabalho gráfico. E aí naquela aula eu dizia para vocês assim: olha, aqui está a imagem de um oficial de gráfica, e a imagem não aparecia, então agora eu vou mostrar para vocês a imagem que ficou faltando na aula anterior, tá bom? Veja aí, por exemplo, que esta pessoa, ela está aqui imprimindo uma folha de papel, e a gráfica funcionava dessa forma, como se fosse um grande parafuso, né? Ou um fuso, né? Que imprensava a folha contra uma placa de tipos móveis, e aí saía a folha escrita. Isso só foi possível acontecer em 1450, porque o Gutenberg inventou a imprensa. O papel ele só foi também inventado lá no segundo século, através dos chineses, que utilizavam ali uma farinha de arroz, né, para fabricar o papel. Hoje nós temos a celulose, né, das árvores, principalmente do eucalipto, se tira muita celulose para a fabricação de papel. Uma comodidade muito grande, né, e funciona de forma industrial. Para avançar um pouco mais, hoje nós já temos até a possibilidade de reutilização dos papéis, e temos os papéis agora também reciclados. Bom, seguindo avante, este aqui é o linotipo, né? Deixa eu mostrar em tela cheia para vocês. Este aqui é o linotipo, quando eu disse assim, aquela placa de tipos móveis que
foi impressa sobre o papel é exatamente isso aqui. E cada uma dessas letrinhas que está sendo colocada através de uma pinça, né, é um tipo. Isso aqui é um tipo, chamado de tipo móvel. Eles eram colocados dentro de uma caixinha, né, como se fosse uma placa, e o mais difícil disso tudo é que tinha que ser montado cada palavra de trás para frente, para no momento em que ele fosse a letra fosse impressa, ela saísse na forma normal. Então aqui, por exemplo, você tem nessa letra maior aqui a palavra Nautilus, né, que é a palavra que dá o nome àquela embarcação utilizada pelo Capitão Nemo, né, nesse livro que eu já citei para vocês, ok? Então vejam que era muito complicado mesmo você imprimir uma folha de papel naquela época lá. Também eu disse para vocês que essencialmente a Bíblia é formada por uma coleção de livros. E essa coleção de livros, ela é de origem grega. O vocábulo que dá nome à Bíblia, o vocábulo grego que dá nome à Bíblia é biblos. Biblos, que significa coleção de pequenos livros. Ok? Até aí tudo bem, né? Tudo entendido. A palavra, então, é biblos, que é de origem grega, que dá o nome à Bíblia, que dá origem à palavra Bíblia. Bom, cada livro da Bíblia, cada um desses livros da Bíblia, aqui, por exemplo, eu tenho um livro da Bíblia, e este livro, ele é também de origem latina, e é a palavra biblion, que quer dizer rolo ou livro. Então a palavra biblion significa rolo ou livro. Cada livro da Bíblia é um biblion. Vamos avançando mais. E o termo Bíblia, a palavra Bíblia, ela tem a sua origem bem lá no passado, lá no Egito Antigo, em alusão à folha do papiro, que era uma planta preparada para a escrita. Vou mostrar para vocês agora o papiro. Aqui nós já estudamos isso aqui na aula passada, e eu fiquei de trazer para vocês o papiro, né? Vou mostrar então agora para vocês, fiquem atentos aí, tá? Vou convidar a mim mesmo para apresentar para vocês o papyrus. Vamos assistir então. Como eu havia prometido a vocês, aqui é o papiro. Obviamente que aqui ele está num vaso, então, portanto, o caule dele é bem fininho, mas ele lá na natureza, à beira dos rios e plantado num solo bastante fértil e úmido, ele cresce com um caule muito mais espesso, muito mais denso, né? Que é propício para a fabricação do papiro. Aqui no meu caso, esta planta está ornamentando aqui meu laguinho, né, de peixes, e está num vaso. É isso, pessoal. Muito bem, então aí você teve a imagem do papiro, né? Que dá origem então aos primeiros livros da Bíblia. Aqui eu trouxe para vocês também como era fabricado o papiro, uma folha de papiro. Vamos ver aqui em tela cheia, né? Aqui você tem a plantação do papiro, que cresce em abundância nas margens do rio Nilo. Aqui tem uma pessoa com um estilete ou uma faca, né? Tirando as tiras, né? Olha só que redundância. As tiras do papiro. Aqui ele já está unindo uma tira à outra com uma espécie de cola, né, que ele utilizou. Aqui já tem a folha de papiro pronta, já preparada para ser impressa, e aqui já tem a folha impressa, né, que foi utilizada.
durante muitos anos, o papiro foi utilizado para escrever a história, né, dos faraós lá no Egito, a glória dos faraós. Então, e por conta disso, né, nós hoje temos essa facilidade imensa de conhecer a palavra de Deus, porque os egípcios fabricavam o papiro e os primeiros homens, os primeiros escritores da Bíblia utilizaram esse material também para deixar escrito a palavra de Deus. Bem, vamos avançar aqui. Na aula passada eu apenas apresentei para vocês essa tira de papiro, né, para mostrar aqui que ela era utilizada para trazer a história, né, dos faraós, né, o poder, glória, soberania dos faraós. Aqui, por exemplo, nós temos o faraó sendo recebido no céu, né? Na crença deles lá, tem toda uma trajetória aqui, né, do faraó, e aqui ele já está sendo conduzido até o céu, aqui ele está chegando e aqui ele já reina lá no céu, tá? Então, essa é a história que está presente neste papiro aqui, certo? Mas é apenas uma ilustração e não tem muito a ver com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós acreditamos, certo? É apenas para ilustrar historicamente como era usado o papiro. Aqui nós vamos encontrar uma folha, deixa eu voltar aqui, uma folha de papiro, né, que já está bastante desgastado pelo tempo. Ele foi escrito em 1800 a.C., aproximadamente, né? E aqui temos o papiro sendo utilizado para lições de matemática. Aqui você vai ter tabelas de frações, problemas aritméticos, algébricos, geométricos, com soluções bem comuns, tá? Se você olhar atentamente para esta folha de papiro, você vai encontrar aqui números, né, descritos aqui nessa folha. Bom, a outra forma também de apresentar o texto escrito era o pergaminho. O pergaminho já era um pouco mais durável, né, do que o papiro, porque o pergaminho era feito de pele de animal, normalmente de cabra, de carneiro, cordeiro ou de ovelha. Tá? Ela era preparada para receber essas primeiras inscrições ou esses textos escritos, né, daquilo que as pessoas queriam deixar para a posteridade. Eu trouxe também para vocês aqui o preparo do pergaminho. Aqui tem o couro, né, depois de ter feito uma fervura nele para a eliminação dos pelos. Aqui uma raspagem minuciosa para tirar a gordura e a carne, né, que estavam impregnadas nesta pele. Aqui nós temos a lavagem, né, lavando a pele. E aqui nós temos uma moldura, né, e a pele já está presa por cordéis, né, ou cordonis, aqui presa a esta tela, para ser bem espichada e deixar esta pele bem endurecida, preparada para receber as inscrições ou os textos que se pretendia escrever, tá? Então, esta é a imagem do pergaminho. Seguindo avante, para a gente não perder muito tempo, também eu citei para vocês naquela aula que os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Torá, pela fé judaica, é a Torá, e representam para nós a história dos patriarcas, né? Então, são os primeiros 5 livros da Bíblia que formavam um único rolo. Aqui eu trouxe para vocês um pergaminho, também é proposital, né, que eu trouxe esta imagem, porque aqui nós vemos exatamente onde está a emenda de um rolo ao outro, formando um único livro, tá? A curiosidade disso aqui é que se a pessoa quisesse ler todo este rolo, ele deveria começar a leitura aqui por este lado, pelo lado direito. Como o hebraico ele é escrito de trás para frente, ele começa a leitura pelo lado direito, indo em sequência para a esquerda, certo? Então, era assim que funcionava a leitura do rolo. E conforme você ia
lendo da direita, ia se enrolando da direita e abrindo à esquerda, e assim por diante. Quando se chegava ao final da leitura, estava todo o texto já aberto, todo o texto fechado para o lado direito. Bom, e eu parei exatamente aqui nessa trajetória do povo hebreu pelo deserto, onde Moisés escreve a Torá, ou escreve o Pentateuco, né? Assim chamado, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Desde o Gênesis até o Deuteronômio, Moisés escreveu aqui, nesta passagem. Vejam que os hebreus eles saíram aqui da região de Gósen, no Egito, né? Tinham uma trajetória bem curtinha que chegava à Terra Prometida, né? Com muito mais rapidez e fluidez, sem precisar sofrer tanto, né? Pelo deserto. Mas como Deus queria purificar aquele povo, estabeleceu uma quarentena aí de 40 anos, né? Para que eles se purificassem e as gerações seguissem então o seu caminho até a Terra Prometida. E aí eles fizeram essa trajetória aqui, fazendo várias paradas, e uma dessas paradas foi justamente aqui no Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas da lei. E aí nós temos também a escrita de muitos livros da Bíblia, né? Aliás, dos 5 primeiros livros da Bíblia nesse trajeto que está aqui apontando para vocês, beleza? Vamos seguindo em frente então. Irmãos, vejam vocês que agora já é assunto novo, tá? Como que muitos livros da Bíblia chegam até nós. Queridos, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele faz de maneira perfeita. Dure o tempo que durar, não importa, aquilo vai acontecer e vai se suceder. Não tem como duvidar disso. Então, eu gostaria de mostrar para vocês essa linda história que aconteceu lá na região de Curã, né, numa região da Judéia, como que alguns livros da Bíblia foram conhecidos. Então foi assim, irmãos, durante um período, principalmente do Império Romano, com a perseguição aos primeiros cristãos, muitos escritos bíblicos foram guardados e escondidos, ocultados do Império Romano. E então ficaram dados como perdidos, porque não se encontraram mais o local onde eles foram guardados. Mas acontece que em 1947, vejam vocês, 1947 já é na nossa era, né? Aqui nós estamos vivendo pleno século XX, 1947, lá no deserto da Judéia, lá na região de Curã. Nessa região tem muitas cavernas, muitas rochas com fendas profundas, né? Grutas. E lá tinha um pastor, um jovem pastor de 15 anos, chamado Juma Muhammad. Juma Muhammad era o nome deste jovem pastor. Ele estava pastoreando as suas cabras, né? Aliás, cabras dele não, do seu pai, e uma delas se perdeu. E ele deu por falta dessa cabra. Então o que ele fez? Ele reuniu todas as demais cabras ali naquele pasto. Aqui você tem a imagem, né, do pasto. Reuniu todas elas ali e saiu a procurar aquela cabra. Dá a impressão que nós estamos vendo aqui a parábola da ovelha perdida, não é mesmo? Pois é, mas foi de modo semelhante que aconteceu. Aquela cabra não foi encontrada, mas o jovem encontrou uma fenda bem profunda numa rocha, e ele, ali tentando se divertir um pouco de tanto procurar aquela cabra, ele armou-se do seu estilingue, e esse estilingue é uma arma muito usada pelos pastores de ovelhas e de cabras, porque é como se fosse uma boleadeira, como os gaúchos falam, né? Ou uma tiradeira, como os próprios judeus chamam. E ele, se armando daquela tiradeira, colocava as pedras e tentava acertar aquela fenda para testar a sua pontaria. Numa daquelas
pedras que ele atirou, ele escutou um barulho como se algo estivesse sendo partido ou quebrado. Parecia o som de um vaso sendo quebrado ali na fenda daquela rocha. E o que ele fez? Curioso, ele enfiou a sua cabeça naquela fenda e ele se deparou com uma infinidade de jarros, vasos e vasilhas, todas feitas de barro, que estavam dentro daquela fenda. Aí ele se lembrou de uma velha lenda que dizia que naquelas montanhas tinha um espírito mau que perseguia as pessoas que tentassem adentrar naquelas grutas. Então ele não se atreveu a entrar naquela fenda sozinho. Correu até a sua casa, chamou o seu irmão mais velho e o irmão disse: olha, amanhã bem cedo nós saímos daqui e vamos lá ver o que tem dentro desta gruta, dentro desta fenda. O seu irmão chamado Ahmed Muhammad. E os dois na manhã seguinte foram até lá. Irmãos, vejam só que impressionante. O irmão mais velho adentrou aquela fenda e demorou a sair. Então o Juma Muhammad ficou curioso também e já assim um pouco cansado de esperar, e o irmão começou a pesquisar dentro daquela fenda e encontrou uma infinidade imensa de vasos, de jarros e de potes como estes que estão aqui nesta imagem, ou vasos como este aqui, que na verdade eram depositários de vários rolos, tanto pergaminhos quanto papiros. Irmãos, por isso que eu disse, quando é de Deus, não importa o tempo que durar, vai acontecer. Dentro desses potes com tampa foram encontrados muitos livros da Bíblia, todos eles intactos, guardados ali naquela gruta, e ao todo foram pesquisadas depois 13 grutas, e dentro dessas 13 grutas eles encontraram textos bíblicos em formas de rolo, e hoje nós temos a Bíblia completa graças a este achado, lá na região de Qumran. Isto é maravilhoso, não é mesmo, irmãos? Uma coisa que é obra de Deus mesmo, a Bíblia ter chegado até nós e ter permanecido durante tanto tempo, Imaginem vocês que o Império Romano, ele se dá justamente na época de Jesus. Após a passagem de Jesus aqui terrena, esses escritos foram guardados e dados como perdidos e foram encontrados na nossa era, lá em 1947. É impressionante isso, Obra do nosso Deus. Bom, qual é a estrutura da Bíblia? Queridos, a Bíblia ela está dividida em duas partes principais. Se vocês se lembram bem, as duas partes da Bíblia são Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento, ela vem do grego diatrek. Diatrek, que significa aliança ou concerto. Esse concerto aqui é com S mesmo, porque é de reparação, é de de consertar aquilo que foi estragado. E aqui vem à nossa memória, o conserto que Deus faz do pecado, cometido por Adão, e esse conserto se dá através de Jesus, que nos reaproxima de novo, fazendo conosco uma aliança eterna. Testamento também significa um documento contendo a última vontade de alguém a respeito da partilha dos bens. E aqui não há dúvida que quando Deus faz esta aliança, escreve este testamento que se dá em Jesus Cristo, Ele também está partilhando conosco os seus bens. E qual é o seu bem? A Bíblia diz que na casa de meu Pai há muitas moradas, Então, quer dizer, Ele está ali partilhando a vida eterna com todos os seus filhos. Amém, irmãos? Vamos em frente. Ao todo, são 66 livros,
sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Vamos aprofundar um pouquinho mais isto quando formos ler os livros da Bíblia. Bom, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. O principal idioma é o hebraico, que era falado pelos hebreus. Nós temos também trechos bíblicos que são escritos em aramaico, que era a língua que eles aprenderam no cativeiro lá na Babilônia. Então, muitos judeus trouxeram essa língua para a sua região ao retornarem do cativeiro. Tanto é que Jesus, ele falava os 2 idiomas perfeitamente, tanto o hebraico quanto o aramaico. Bom, aí nós temos também, principalmente o Novo Testamento, escrito em grego, o grego chamado grego koiné, que era muito popular e era falado na região do Oriente Médio, ali na região onde se dá o início da igreja, na época do Império Romano. Então, os gregos, quando fizeram a sua conquista naquele trecho ali, né, deixaram ali como herança linguística o grego koiné, que era também usado pelos romanos naquela época ali na região da Judéia. Vamos ver então quais são os livros da Bíblia. Lembram? São 66 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Observe aqui então quais são os livros. De Gênesis até Malaquias nós temos o Antigo Testamento. E depois nós vamos ver essa divisão em grupo, tá? Como eles são divididos aqui, por característica linguística, ok? No Novo Testamento também nós temos esta mesma divisão, que a gente vai ver daqui a pouco, esta mesma divisão, muito embora os livros sejam apenas 27. Dentre esses livros nós vamos encontrar aqui os evangelhos, né, os sinóticos, que vai desde Mateus até João, e depois nós temos o livro de Atos e, na sequência, várias cartas até chegarmos ao livro da Revelação, que é o livro profético, o Apocalipse, fechando aqui o número de 27 livros da Bíblia. Ok? Bom, esses livros da Bíblia aparecem aqui todos eles dentro de um cânon que foi fechado, né, chamado de cânon hebraico, mas alguns livros ficaram de fora por eles terem considerados assim de não terem uma inspiração divina. Esses livros eles são chamados de apócrifos. O que são livros apócrifos? Na edição romana, nós vamos encontrar esses 7 livros que foram deixados de fora do cânon hebraico, tá? Eles são chamados apócrifos porque nunca foram reconhecidos pelos judeus como parte do seu cânon hebraico, mesmo porque os judeus acreditavam ali que esses livros não tinham uma inspiração divina, então, portanto, eles não foram citados nem por Jesus e nem pela igreja primitiva. Por isso, eles ficaram de fora. Lembram que eu disse para vocês lá das cavernas de Qumran? Muito bem, esses livros aqui também foram encontrados lá nas cavernas de Qumran. E tem algumas histórias que são extremamente legais, muito boas para se conhecer da obra e ação de Deus, muito embora eles sejam apócrifos. Interessante como curiosidade da ação de Deus através desses livros apócrifos, que a gente vai encontrar aqui. O livro de Tobias, por exemplo, é um livro que fala da presença de um anjo, né? O anjo Rafael, presente na vida desse rapaz aqui, Tobias, e a sua história é muito bonita de se ler, né? Como que Deus age através desse anjo, trazendo a prosperidade a esta família, né? A família de Tobias, sendo que o seu pai havia ficado cego, né, por excrementos de pardais que caíram em seus olhos. Ele vai cobrar uma dívida numa cidade próxima, aí vai acompanhado do anjo Rafael,
né, que se passa por um guia, e no caminho ele acaba se casando, traz esta sua esposa para dentro da sua casa, e o anjo diz para o Tobias, né, passar um certo elemento ali, né, que foi encontrado no caminho, o fel, né, de um animal, passar nos olhos do seu pai, que seria devolvida a visão a ele. E isto aconteceu, e o pai de Tobias acaba recuperando a sua visão e conhecendo e reconhecendo a família toda e servindo a Deus com precisão. É um livro apócrifo, mas conta uma história muito bonita de superação. O livro de Judite também é um livro apócrifo, ele vem logo após o livro de Tobias. Para você se situar ali nos apócrifos, o livro de Tobias ele vem logo após o livro de Esdras. Esdras já está no nosso cânon hebraico, tá? O livro de Judite conta a história de uma mulher, uma viúva muito bonita, né, e formosa, da tribo dos hebreus, na tribo de Judá, que estava cercada pelos babilônios, e lá tinha um general muito cruel, e que dizia que iria acabar com a cidade, incendiar, matar todos e incendiar aquela cidade. E todos os anciãos não tinham nenhuma estratégia para combater aquele povo, aquele sitiante, porque eles estavam longe da presença de Deus. Judite nunca se desviou da presença de Deus, tanto é que depois que o seu marido morreu, ela não se deu a conhecer por nenhum outro homem. Então ela permaneceu casta, e aí o que vai acontecer? Ela elabora um plano, logicamente que é um plano divino, né? Ela foi assim iluminada pelo Espírito Santo para que ela elaborasse essa estratégia de que ela adentraria ao campo dos sitiantes, e lá ela seria recebida por esse general, e ali, naquela recepção que ela seria feita com ela naquele campo, ela decapitaria o general, libertando o povo daquele sítio dos babilônios. E é exatamente isso que acontece. Tanto é que ela leva a cabeça do general para dentro da cidade, né? E logo em seguida os soldados que estavam cercando aquela cidade, sem ter um comando, sem ter um líder, acabam se evadindo daquele lugar. Então é um livro muito bonito também para se ler e ter conhecimento, é curiosidade dos apócrifos. Nós temos o livro da Sabedoria de Salomão. Aqui fala da sabedoria de Salomão, mas na verdade foi escrito por um poeta que não era o Salomão, tá? Nós temos o livro de Eclesiástico, temos também o livro de Baruque. Para quem se lembra, Baruque foi o escriba, né, ou o amigo de Jeremias, e ele escreve esse livro de Baruque, que está situado ali no cânon hebraico. Se a gente fosse pegar, né, ele estaria logo após o livro de Jeremias. Aí nós vamos encontrar também um livro histórico aí do primeiro e segundo Macabeus, que na verdade é um livro só, e fala sobre esta família, né, dos Macabeus, que tentam de todas as formas preservar o culto da igreja, né, dos patriarcas, e evitam a profanação do altar de Deus pelo povo que havia sido conquistado aquela região. Bom, vamos então à classificação por grupos dos livros da Bíblia. Espero que eu não esteja caminhando tão rapidamente com vocês, estou fazendo apenas algumas ilustrações de que a Bíblia também possui ali algumas nuances, né, algumas características especiais que são importantes a gente conhecer. Tudo isso que nós estamos vendo é parte histórica da Bíblia e também parte de como ela é formada, tá? Bom, vamos lá à classificação dos grupos então. Os livros da Bíblia estão classificados por grupos de acordo com seu estilo literário. Já falei isso, já mencionei isso há poucos instantes atrás. O Antigo Testamento, nós vamos encontrar ali o Pentateuco, são os 5 primeiros livros da Bíblia, e eles também são enquadrados como livros da lei, tá?
os livros da lei vão desde o Gênesis até o livro de Deuteronômio e atribui-se a Moisés a escrita desses livros, ok? Nós vamos encontrar os livros de história, que vão de Josué até Ester. E aí, nesse meio, nós vamos encontrar também o livro do profeta Samuel, nós vamos encontrar ali 1º e 2º Reis, nós vamos encontrar 1º e 2ª Crônicas, o livro dos Juízes, né, que eu não mencionei anteriormente, tá? Enfim, são os livros que contam a história do povo hebreu. Estão ali enquadrados dentro desse grupo, né, de estilo literário. Nós vamos encontrar também os livros de poesia, que compreende os livros que vão desde Jó. Para quem não sabe, o livro de Jó ele é chamado de livro poético também, tá? É o livro de Jó até o livro de Cantares. Neste meio aí você vai encontrar o livro de Salmos, o livro de Provérbios, você vai encontrar o livro de Cantares, tá? Aliás, o Eclesiastes e depois Cantares. Esses livros eles são assim denominados devido ao gênero do seu conteúdo. São também chamados de livros devocionais. Isso não é difícil de entender, mesmo porque muitos dos irmãos, por certo, já devem ter usado alguns dos salmos nas suas devocionais, né? Vamos em frente. Aí nós temos os livros das profecias, e compreendem todos os livros escritos por profetas, que vão desde o Isaías, né? Desde Isaías até o livro de Daniel. Esses aí são os livros dos profetas maiores. Depois nós temos uma outra sequência, são chamados profetas menores, que vão de Oséias até Malaquias. Por que eles são chamados de maiores ou menores? Os livros dos profetas maiores é porque o seu tempo de ação profético foi muito maior, durou muito mais tempo, e eles escreveram muito mais do que os outros profetas, assim chamados profetas menores. Então, veja bem, aqueles que tiveram um tempo de ação profética muito maior, durou muito mais tempo, e o seu livro ele compreende todas essas profecias, eles são chamados de profetas maiores. Os profetas menores, o seu tempo de ação é menor também, e os seus escritos também são menores. Por isso eles são chamados de profetas menores. Não é porque um era mais alto e outro era mais baixo, não. Estatura não tem nada a ver com isto, tá? Mas é o tempo de ação profética de cada um deles, tá? O seu ministério durou muito mais tempo ou durou menos tempo. Por isso eles são chamados de profetas maiores ou profetas menores. O Novo Testamento também tem uma divisão semelhante à do Antigo Testamento, mas com apenas alguma diferença. Você já começa a perceber aqui que existe essa diferença. Os primeiros livros do Novo Testamento eles são chamados de livros de biografia. Contam aqui a história de Jesus pelos evangelistas. E aí nós temos Mateus, Marcos, Lucas, né, e João, que são os profetas, aliás, são os escritores dos evangelhos, chamados de evangelistas sinóticos, né, porque falam a respeito da vida de Jesus e seus sinais. Bom, são 4 os evangelhos, tá? E por contar a história de vida de Jesus, eles são chamados de livros de biografia. Aí nós vamos ter também os livros de história. Os livros de história é o livro dos Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja primitiva e de como ela foi expandida, né, para outros lugares. Aqui nós vamos encontrar então a ação dos apóstolos de Jesus, plantando, fundando igrejas e deixando ali uma liderança dentro daquela localidade, né? Então, o livro de história é o livro dos Atos dos Apóstolos.
Na sequência, nós vamos encontrar as cartas, as epístolas. São 21 cartas que vão desde Romanos até Judas e contém as doutrinas da igreja. São assim divididos, 9 são para igrejas locais, ou seja, para as igrejas que estavam nas cidades. Aí você vai ter lá, por exemplo, Romanos, que é para o povo da igreja de Roma. Você vai ter lá 1º e 2º Coríntios, para aqueles que viviam em Corinto. Você vai encontrar ali Efésios, de Éfeso, aos Gálatas que viviam na Galácia, né? Nós vamos encontrar Tessalonicenses, para aqueles que habitavam a região da Tessalônica, Colossenses, para aqueles que habitavam a região de Colossos. Então, essas cartas, elas são chamadas cartas para as igrejas locais e tem endereçamento. Aí nós temos as cartas que são dirigidas a pessoas. Aí nós vamos encontrar as cartas dirigidas a Timóteo, são um total de 2, né? 2 cartas para Timóteo. Nós vamos encontrar uma carta escrita e dirigida a Tito, e nós vamos encontrar uma carta dirigida a Filemon. Então são 4 cartas dirigidas a pessoas. Uma dessas cartas foi dirigida ao povo hebreu. Nós não temos aqui o autor desta carta, mas sabemos que ela era direcionada ao povo hebreu. E nós temos 7 cartas chamadas cartas gerais ou universais, porque ela não tem um endereçamento específico. São para aquela época e são para as nossas, para nós nos dias de hoje, tá? Então aí nós vamos encontrar as 2 cartas de Pedro, aliás, a carta de Tiago, a carta de Tiago, nós vamos encontrar as 2 de Pedro, nós vamos encontrar 3 cartas de João, nós vamos encontrar também a carta de Judas, tá? Então, ao total de 7 cartas indistintas que não têm endereçamento específico, por isso são chamadas de gerais ou universais. Nós vamos ter também, espera aí só um pouquinho, irmãos, que pulou aqui meus slides, foi lá para o início. Espera aí só um pouquinho que já vamos corrigir isto. Vamos em frente, passando rapidamente aqui para a gente chegar lá. E finalmente nós vamos encontrar lá o livro profético do Novo Testamento, que é o livro da Revelação, que é o livro de profecia, escrito por João lá na ilha de Patmos, tá? Então aqui o livro do Apocalipse, ou Revelação, trata da volta do Senhor Jesus à terra e dos eventos que o precederão e também dos eventos que o sucederão. Tudo está escrito ali nesse livro profético, escrito pelo por João, que estava na ilha de Patmos. Como foi escrita a Bíblia? Irmãos, a Bíblia só tem um autor, o autor é Deus. Isso é importante que você saiba, tá? O autor é único, o autor é Deus. Mas temos vários escribas ou vários escritores, aqueles que usaram a pena, aqueles que usaram do seu punho para escrever aquilo que Deus ditava para eles. Então, nessa característica, nós vamos encontrar lá os seus escritores. Homens de diversos níveis sociais que ocupavam as mais variadas atividades profissionais e que viveram em lugares distantes uns dos outros, em épocas extremamente diferentes na linha do tempo. Por exemplo, Moisés, ele não viveu na mesma época que Davi, mas os seus livros têm consonância com aquilo que Davi escreveu, certo? Moisés era príncipe e legislador, Davi era pastor e depois rei.
Josué, um grande líder, um grande comandante, também foi um escritor, né? E ele viveu numa época totalmente diferente da de Isaías, por exemplo. Isaías já era um estadista. Nós temos aqui o livro de Amós, que era um homem do campo, ele era chamado inclusive de boiadeiro, né? Era um homem do campo. Amós. Nós temos Davi, que foi pastor e rei, Pedro, Tiago e João eram pescadores. Nós temos Zacarias, que era sacerdote, Lucas era médico, Mateus era cobrador de impostos, enfim, nós temos vários escritores da Bíblia, né, sendo usados por Deus para deixar esses escritos para nós. Não há dúvida disso. Foram cerca de 40 escritores diferentes e é exatamente aí que reside o grande milagre da Bíblia. Todos os escritos são harmoniosos e se completam com a maior perfeição de unidade. Isto é um grande milagre, né? O milagre da Bíblia. Todos os textos, eles vão culminar, todos eles vão ser direcionados à pessoa de Jesus, seja lá no Antigo Testamento ou seja no Novo Testamento. Tudo se encaminha para Jesus. O Jesus escatológico que se dá lá no Antigo Testamento, né, aquele que virá, aquele rei que será o libertador, que será o salvador, né? Aí depois no Novo Testamento, com a nova aliança, nós temos Jesus já homem, Jesus já presente entre os homens. O Jesus escatológico do Apocalipse é aquele que retorna à terra e vai levar a sua igreja para a vida eterna, né, para a salvação, enfim. Tudo vai culminando para este fim, e este é o grande milagre da Bíblia. Não importa se foi escrito desde lá do Gênesis, aquele que haveria de pisotear a cabeça, esmagar a cabeça da serpente, que é o próprio Jesus, ou seja, aquele que descerá nas nuvens e resgatará os seus. Todos se direcionam para a mesma pessoa, que é Jesus. Isto é um grande milagre. As condições dos lugares onde foram escritos os livros são os mais diversos também. Alguns foram escritos na cidade, outros no campo, em palácios, em ilhas, em prisões e até no deserto ou no calor de uma batalha. Esses livros bíblicos foram escritos. Maravilhoso isso, né, irmãos? Seguindo aqui. Apesar das divergências, há unidade nos escritos, porque era o pensamento do próprio Deus que estava sendo trazido aos homens através de revelações e inspiração. Bom, revelação e inspiração, para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje e deixar um gostinho de quero mais para as próximas aulas. Então vamos lá. O que é revelação e o que é inspiração? Vamos lá? Revelação. Revelação, irmãos, é o seguinte: é o fato de Deus dar a conhecer ao escritor coisas desconhecidas. Um exemplo disto é José. Como é que José conseguia interpretar os sonhos, tanto lá na prisão, quanto lá entre os seus irmãos, quanto os sonhos de Faraó? Não era porque ele era um mágico, um adivinho, ou que ele era um vidente ou coisa parecida assim, porque esse tipo de coisa longe da vontade de Deus, né? Não, aqui é a ação de Deus que fazia com que José conseguisse a sabedoria para interpretar estes sonhos. É Deus agindo na vida de José para que ele elucidasse aquela situação, né? Daniel, por exemplo, como é que Daniel pôde interpretar aquela escrita misteriosa na parede do palácio de Nabucodonosor?
É porque Deus o capacitou a entender aqueles sinais, aquela escrita que lá estava. Paulo também foi revelado acerca de Jesus quando cai do cavalo, lá no caminho para Damasco, certo? Literalmente ele caiu do cavalo mesmo, né? E Deus faz com que Paulo receba esta revelação acerca de Jesus Cristo e de sua ação salvadora. Como é que os profetas sabiam do projeto de salvação do nosso Deus, se não fosse através da revelação de Deus a eles, não é? Então, tudo isto é revelação, é oculto ao homem, mas Deus capacita o homem a elucidar determinadas circunstâncias ou situações, tá? Isto é a revelação. E o que é a inspiração? A inspiração é assim: com relação às Escrituras, significa que homens receberam a influência sobrenatural do Espírito Santo como se fosse um sopro, capacitando-os a receber e transmitir a mensagem divina. A própria Bíblia reivindica para si a inspiração de Deus quando expressa: assim diz o Senhor. Quando você tem um profeta usando da palavra para exortar, para corrigir, para redarguir um povo, não é por vontade dele, é porque Deus soprou esta palavra nos seus ouvidos para que ele pudesse transmiti-la. Isso é inspiração. Ok, irmãos? Feito este esclarecimento, então, da revelação e da inspiração, é simples você entender. Revelação é aquilo que é oculto ao homem, mas que por ação de Deus se torna muito presente. Inspiração é aquilo que Deus quer que você diga em nome dele para alguém. Então, é como se fosse um sopro do Espírito Santo, né, para que você fale a vontade de Deus. E aqui eu encerro essa nossa aula deixando esta curiosidade para o nosso próximo encontro. Nós vamos falar da Septuaginta. Eu sei que você deve estar bem curioso para saber o que é a Septuaginta, e vamos falar também da Vulgata Latina, que foram duas formas de você trazer a Bíblia presente em idiomas, né, que eram da época, ok? Então, assim eu vou encerrando este nosso encontro de hoje, deixando esta curiosidade no ar, para que você possa refletir um pouco, né? E nos nossos próximos encontros estaremos juntos elucidando todas essas informações. Queridos, desejo a todos que fiquem em paz, que fiquem bem, que o amor do nosso Deus, que é infinito e não se acaba, a graça salvadora, reconciliadora e redentora de Cristo Jesus, e todo o consolo, o conforto que vem do teu Santo Espírito esteja com você hoje e sempre. Amém? Amém. Tchau, pessoal, e até o nosso próximo encontro.